Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Olha, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem acompanhar o programa e mais do que acompanhar, gostam de interagir, gostam de debater, gostam de discutir os temas que nós tratamos aí na sua casa também, ou nas redes sociais, dando a sua opinião, a sua visão. De fato, esta é a proposta do Vejam Só. Que você que nos acompanha, que você que gosta da dinâmica do programa, se interesse pelos temas e, obviamente, comece a estudá-los também. Se aprofunde nos assuntos que são tratados. O Vejam Só, ele tem uma limitação muito grande por conta do tempo, mas a partir da provocação que é levantada aqui, você aí na sua casa pode iniciar, quem sabe, os estudos na teologia e se aprofundar no estudo das Escrituras Sagradas a partir das provocações que são colocadas aqui. Por isso, seja muito bem-vindo, meu irmão, a mais uma edição, preparada sempre com muita dedicação para você. E a nossa oração é, obviamente, que o Vejam Só seja bênção ao povo de Deus, que edifique e que, de fato, desperte para a busca do conhecimento. Antes de apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema, deixa eu colocar aqui a minha rede social, chega por lá para a gente poder conversar também, bater papo. Tem sempre alguma postagem ali, bastidores do Vejam Só e, obviamente, é sempre uma oportunidade da gente poder conversar também. Lá você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, sua sugestão. Recebo muitas sugestões dos nossos internautas, de convidados, de temas. A gente consegue conversar, responder algumas perguntas ali. É bem bacana a interação, sou muito grato por todo o carinho que eu recebo lá dos nossos telespectadores também na rede social. Vai por lá, @Zeca_Pereira, tá certo? Te espero por lá também. Deixa eu apresentar os meus convidados pra gente tentar ganhar um tempinho aqui, porque o tema hoje é polêmico, né? Não é simples da gente definir, não. Então, vai ser interessante. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E é com muita alegria que a gente recebe no estúdio nessa noite para nos ajudar nessa caminhada aí do conhecimento, do aprendizado, o pastor Marcos Araújo. Ele que é pastor lá na Igreja Batista do Jardim Romano. Pastor Marcos, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente no Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, Zeca. Muito bom, William, professor. Prazer estar com vocês aqui hoje. E obrigado pelo convite, participar de um debate de um assunto polêmico. Perdoar é muito fácil quando eu preciso do perdão. Quando o outro que precisa, normalmente eu sobrecarrego de vários elementos. O texto que foi sugerido para o debate, Mateus 18, é um texto que mesmo na teologia causa alguma polêmica sobre sua origem, porque Jesus ali já trata da igreja como sendo já fundada. E nós veremos a partir de alguns aspectos, tanto no grego quanto no pensamento judaico, como na constituição da família, que Deus nos preparou para andar acompanhados. E quando um falha, todos os outros sofrem juntos. Sim. Por isso o perdão é necessário. Exatamente, tem uma dinâmica gigante. Bom, falar de perdão é sempre muito difícil. A gente vai poder aprofundar isso aqui na sequência também. Mas antes, pastor, eu vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para a gente. Igreja Batista, Jardim Romano, pastor Isair, meu amigo, pastoreia lá a igreja já há alguns anos. Nós somos membros de lá. Graças a Deus, as nossas férias obrigatórias por saúde do ministério já passaram. E a igreja lá se reúne domingo às 9h30 da manhã, 18 horas, e quarta-feira às 20 horas para um culto de oração. São todos bem-vindos, ficamos ali no extremo leste da capital, da cidade de São Paulo. Boa, tem as informações da igreja também. Nós vamos deixar os contatos que o pastor Marcos disponibilizou à sua disposição durante o programa e também lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que eles vão estar todos direitinho lá para você. Você pode acessar, tirar suas dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar, obviamente, mas também quiser conhecer um pouquinho melhor e outras informações do Ministério, fique à vontade para localizá-lo por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo. E o Vejam Só tem também a oportunidade de receber nesta noite o professor Williams Cruz, ele que é lá do Instituto Teológico Ide e Ensinai. Professor Williams, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite também novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Que alegria poder, mais uma vez, contribuir com o programa, poder lavar os pés do povo de Deus, servindo com a palavra de Deus.
Prazer conhecer o pastor Marcos, ainda não tive o privilégio de estar com ele e hoje estamos aqui para somar dentro de um tema tão necessário, uma vez que perdão diz respeito a relacionamento. O relacionamento expõe nossas falhas e, portanto, é um assunto muito necessário e não é uma doutrina que ficou no esquecimento. Nós temos que praticar todos os dias, porque todos os dias estamos falhando e também recebendo ofensas aí. Sim. Devido à exposição do relacionamento. Então, que Deus nos ajude a poder abençoar a vida de todos os irmãos que estão ouvindo. E caso alguém estiver passando por alguma necessidade de instrução da palavra, aqui está um programa que vai te abençoar. Em nome de Jesus. Sem dúvida, essa é a nossa oração mesmo, que Deus nos abençoe nessa caminhada. E falar do perdão é sempre difícil, porque tem vários aspectos, né? Você perdoando o outro te perdoando, você se perdoando também. Verdade. Então, tem várias questões aí, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a temática na noite de hoje. Para a gente começar, pastor Elias, vou pedir só para o irmão passar algumas informações lá do Instituto para a gente, para quem também nos assiste, tiver interesse, quiser se aprofundar nos estudos também, por favor, antes de mostrar o seu material aqui. Nós servimos ao Senhor no Instituto Teológico já faz muitos anos. É um instituto que nasceu dentro de um projeto que Deus nos deu e vem servindo a Igreja de Deus. Nós temos 3 núcleos, segunda, terça e quarta, em igrejas diferentes. Nós servimos nas Assembleias de Deus e lá na Zona Sul de São Paulo. Então, nós temos 3 núcleos na Zona Sul de São Paulo, ali na região do Grajaú, na região de Interlagos, 2 na região de Interlagos e 1 na região do Grajaú. O curso oferece uma masterclass, tá? Um curso intensivo teológico e o bacharel livre em teologia também. Boa. Inclusive, nós vamos deixar também os contatos do professor Williams aí durante o debate, lá no nosso perfil do Instagram. E aí você pode, se tiver interesse, pedir outras informações aí também sobre o Instituto Teológico, tá bom? E se quiser tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, também fique à vontade. E, obviamente, se você tiver interesse em pegar outras informações aqui dos materiais que nós vamos mostrar agora, professor, vou pedir para o irmão rapidamente dar uma pincelada aqui do que o nosso telespectador vai encontrar nos livros, por favor. Eu tenho 4 livros lançados. Esses são o terceiro e o quarto livro. Esse aí é o 4º livro, o último livro que eu lancei, falando sobre a doutrina da escatologia. Tá? A bendita esperança da igreja é a doutrina da escatologia, um material teológico, mas que dá também para ler como devocional. Legal. Explica toda essa questão. A outra também, seguindo o terceiro livro, Céu na Terra, as atribuições da igreja no reino, fala sobre a igreja, a eclesiologia, né? A doutrina da igreja. A igreja, o que é ser membro da igreja, por que existe pastor na igreja, enfim, abrange toda a questão de liderança, de chamado também. Bacana, tem aí também, ficam aí as indicações aí para você que nos assiste e tem interesse pelos temas aí para poder se aprofundar. O caminho é o mesmo, manda uma mensagem lá para o professor Williams e aí ele vai te explicar direitinho como fazer, tá bom? Deixa eu já colocar aqui o nosso tema, vou pedir para a produção, inclusive, já colocar aí o GC com o tema de hoje. E nós voltamos os nossos olhos lá para o texto de Mateus 18, que o pastor Marcos já citou aqui, onde Jesus traz algumas orientações e, ao que parece, essas orientações indicam que se o faltoso não se arrepende, eu posso, então, não perdoá-lo também, ou não conceder esse perdão. Parece um indicativo do texto. Será que é isso mesmo? Será que existe essa possibilidade? Será que não? Devo perdoar? Inclusive, depois Jesus vai falar, né, do 70 vezes 7 também. Bom, nós vamos entrar nesses pormenores. Mas primeiro, pastor Marcos, eu quero saber a sua resposta à nossa pergunta-tema, baseado na leitura do texto de Mateus 18. Podemos não perdoar uma pessoa que não se arrepende? Pois bem, como eu já havia apresentado o assunto e o texto, Mateus 18, a partir do 15, Jesus fala assim: se teu irmão pecar contra ti. Primeiro, Jesus abre um leque muito grande para a nossa compreensão sobre pecado. Dificilmente nós pecamos apenas contra o ser humano, aliás, isso é impossível. Sim.
Hamartia, em grego, é errar o alvo, falhar, descumprir aquilo que é combinado. Só que Jesus abre um leque e vai dizer o seguinte: é possível que você faça isso contra pessoas. Uma das dificuldades da raça humana de compreender que quando ele falha com o ser humano, ele está falhando contra Deus, que o criou em imagem e semelhança. Tiago vai falar isso. Com a língua adoramos a Deus, mas falamos mal daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus ele abre um precedente aí para nós compreendermos que falhar com o outro é também pecar contra Deus. Logo, quando eu falho com o outro e não aceito arrepender-me, o distrato, o ofendo, eu também estou ofendendo aquele que criou. Não vou dizer aqui que Deus vai ficar triste, choramingando. Isso compete muito ao ser humano devido à nossa sensibilidade. Mas dificilmente alguém peca sem ofender o outro. E aí você oferece perdão. O texto, na sequência, vai colocar em luz para a gente um pensamento da nossa eclesiologia batista, que nós falamos que existe a disciplina normativa, a corretiva e a cirúrgica. A normativa é justamente o primeiro ponto que Jesus apresenta aqui. Se alguém errou contra você, vai lá conversar com ele. Olho no olho, aquele diálogo, como diria na cultura da Holanda, uma visão a 4 olhos, todo mundo se olhando, se contempla, perdoa, apresenta a falha, reconhece o erro. Porque nessa história de não se arrepender, o que é mais chato, Zeca, é que esse que não se arrepende carrega o inimigo para o resto da vida com ele, até que esse assunto seja tratado. Eu não conheço ninguém que ofende, distrata e vai dormir sem o companheiro de briga. Ele acorda sonhando com quem brigou e vai dormir sonhando com quem brigou. As suas tratativas de vida serão muito provavelmente na tentativa de causar alguma inveja, de dar algum troco, de dar o remédio de volta, porque eu ofendi, mas eu não aceito que sou falho. Conversava sobre uma palavra do Russell Shedd aqui com o professor William, sobre as surpresas que teremos na eternidade. O doutor Russell Shedd um dia falou para nós o seguinte: é provável que talvez uma das surpresas que vocês terão no céu é sobre você e sua personalidade mesmo. No céu, talvez você se assuste e fala: Deus, eu não sabia que tinha que ser assim, desculpa. Sim. Desculpa, porque eu estou vendo agora que é muito maior do que a minha vã filosofia, vã teologia calculou. Sim, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma surpresa bem surpreendente mesmo, sem dúvida. Bom, professor Williams, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Fazendo a leitura aí do texto de Mateus 18. Podemos não oferecer um perdão àquela pessoa que, por algum motivo, não se arrependeu do seu ato? O pastor Marcos anteriormente citou uma frase e que eu tinha lido já em 2 livros, mas recentemente eu descobri que era uma frase de Billy Graham. Eu assisti a biografia de Billy Graham faz pouco tempo e eu vi algumas frases dele que Erwin Lutzer, naquele livro Os 7 Brados da Cruz, quando ele fala sobre o perdão, que um dos brados de Jesus na cruz foi sobre o perdão, perdoa-lhes. Ele citou o Billy Graham, ele parafraseou, na verdade, ele não citou, ele parafraseou. Ele disse que o perdão soa maravilhosamente aos nossos ouvidos até chegar o momento de perdoar. De perdoar. Vi também reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o perdão. Ele falou que a pessoa que não perdoa, ela bebe um copo de veneno esperando que a outra morra. Então, a questão do perdão não é só relacionada a outra, é relacionada a você mesmo. O pastor acabou de dar uma fala onde mostra que há uma necessidade de libertação sua. Você precisa ter paz. E depois nós vamos falar como é que a Bíblia mostra essa questão, mas nós precisamos entender o que é o perdão. O que é o perdão. E esse texto, se olharmos para o texto, ele mostra que a necessidade do perdão começa com aquele que se sentiu ofendido. Se o teu irmão pecou contra ti, então houve a ofensa, não ignore. Não ignore. Vai entre você e ele só. Tenta resolver. Então, veja, o irmão pecou contra mim.
De repente o irmão pecou contra mim e nem sabe que pecou contra mim. De repente foi uma coisa inconsciente ou uma atitude que me desagradou. Então, por isso, eu que estou ofendido, eu preciso reconhecer que houve a ofensa e procurar resolver. Então, diz que se o irmão me ouvir, eu ganhei o irmão. Resolvi ali mesmo, não envolvi ninguém. Depois vou mostrar um texto que, inclusive, o escritor aos Hebreus mostra que uma pessoa que tem raiz de amargura, que não perdoa, ela contamina os outros. Então, Jesus fala de evitar isso. Vai você e ele primeiro, não traga ninguém, não espalhe para ninguém, não fale com ninguém. Se sentir ofendido, vá e procure resolver. Se, porém, ele não te ouvir, aí envolve pessoas. 2 ou 3 testemunhas dentro da cultura judaica se estabelecia uma palavra, e aí, se não te ouvir, aí Jesus fala da igreja, né, que nem existia na época, mas ele fala, traga a igreja, traga a assembleia, traga um grupo. Agora, se não ouvir, ele seja considerado gentil, um publicano, ou seja, é possível você tentar resolver e a pessoa não querer o perdão, mas você fez a sua parte. E fazendo a sua parte, você precisa ficar em paz. Então, é possível sim você ir para resolver a questão, independente da pessoa e do que ela traz. Sim, mas daí até pela nossa pergunta, a indicação bíblica, professor Williams, é que eu sempre tenho que perdoar. Você marcou de vir aqui no Vejam Só, não veio, me deixou na mão. Perdemos a gravação, perdemos o programa. Professor Williams, o que aconteceu? Eu não vou mesmo, vocês aí fazem tudo errado, não quero saber. Aí, qual é o meu direito? Não, tá bom, professor, fica tranquilo e tal, mas eu te perdoo, tá tranquilo, ou não. O fato de você não se arrepender, é assim? Então tá bom, então não precisa vir nunca mais, que eu também não quero você aqui, e desliga, a gente nunca mais se fala. Provérbios 18 e 19, se eu não me engano. Provérbios 18 e 19. O irmão ofendido as suas contendas. Aliás, um irmão ofendido é difícil de reconciliar. As suas contendas são mais fortificadas do que uma cidade murada. Suas contendas são como ferrolhos de ferro. Então, veja só. Ferrolhos de um castelo. Ferrolhos de um castelo. Então, você percebe que, assim, eu vou falar uma coisa aqui que a gente precisa entender. Jesus, quando interpelado por Pedro, depois eu vou para o texto lá de Lucas, porque o texto de Lucas, ele mostra os estágios para o perdão. Jesus fala dos estágios. Nós vamos responder primeiro essa enquete e depois o estágio. No texto de Lucas, Jesus mostra os estágios, mas veja bem o que eu estava falando anteriormente sobre a questão do irmão ofendido. Jesus ensina, quando Pedro achava que estava sendo excepcional em dizer 70 vezes 7, porque tinha lá, aliás, 7 vezes, porque tinha uma tradição que os rabinos ensinavam, baseado no livro de Amós, que até 3 transgressões eu perdoarei, diz o Senhor. Então, eles pegavam esse texto, falavam que até 3 vezes. Pedro achou que estava sendo excepcional quando ele disse que até quando? 7 vezes. E foi surpreendido quando Jesus diz que era 70 vezes 7, ainda no dia. Por quê? Não é que Jesus está sendo... não era uma hipérbole, não era um exagero. O que Jesus está falando é que perdão não é questão de matemática. E aí Jesus ensina toda a questão do perdão. O que eu estou dizendo, Zeca, é o seguinte: se você se sentiu ofendido por eu não ter vindo ao programa e ter desrespeitado, você se sentindo ofendido é que tem que procurar resolver. Porque o texto mostra que se teu irmão pecou contra ti, vá. Esse confronto visa o arrependimento. Então, nem sempre a pessoa vai reconhecer imediatamente, porque, como eu disse, tem pessoas que ferem e não percebem. Entendi. Então, esse confronto visa essa reconciliação através dos passos que Jesus ensina para o perdão, que depois a gente fala. Depois a gente aprofunda, inclusive, nessa temática do que é o perdão realmente também, né? Deixa eu só aproveitar aqui a oportunidade e abrir um espaço para você que me assiste, que nos acompanha pelas redes sociais, de você participar também, respondendo às nossas enquetes. Você acessa o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai localizar as enquetes que nós colocamos lá diariamente para os nossos programas. E aí você vota
e também comenta, põe ali a sua justificativa. Essas justificativas a gente sempre separa algumas para tentar colocar aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte: o perdão está ligado ao arrependimento do faltoso, ou seja, se o faltoso não se arrepende, eu não preciso perdoá-lo? Sim, o perdão está ligado ao arrependimento. Não, o perdão não está ligado ao arrependimento. Escolha uma das opções, vote e na postagem seguinte você pode colocar a sua justificativa. Eu acho que sim por conta disso, eu acredito que não por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Vai lá, vote, participe. Nós vamos tentar colocar aqui na nossa conversa também as suas opiniões e visões também para a gente poder conversar. Você nos encontra no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você procurar por Programa Vejam Só. É muito fácil. Vai lá, Programa Vejam Só no localizar, né, no buscar dessas redes sociais e você nos encontra. E lá você vai ter acesso a muito material do programa, tá bom? Fotos, vídeos pequenininhos que nós temos pegados, assim, alguns shorts das nossas entrevistas e debates e colocado lá também para você poder assistir, compartilhar, comentar, tá bom? Muita foto dos bastidores do dia a dia do programa. E lá no YouTube, de maneira especial, você consegue ver o programa na íntegra, tá? Além dos programas novos e que nós temos produzido recentemente, você encontra lá uma playlist que nós denominamos de Vejam Só Retrô, com muita programação antiga do Vejam Só. Se eu não me engano, tem programa lá que a gente já postou a partir de 2005. Então tem muito conteúdo. Nós vamos postando e subindo o material aos poucos, mas você já consegue localizar, tá bom? Então chega por lá que você vai ter acesso. Tem muito material. Inclusive, o pastor Marcos falou aqui do Dr. Russell Shedd. Tem uma entrevista lá do Shedd com o Heber Cocarelli, que, se eu não estou enganado, foi a última em vida do Dr. Shedd, que está imperdível. Vale muito a pena você assistir e ser edificado. Vai ser bênção, tá bom? Além disso, nas redes sociais você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo. Nós transmitimos a gravação do Vejam Só ao vivo, só nas redes sociais. Zeca, mas que dia e horário? Meu irmão, aí você tem que seguir o Vejam Só nestas plataformas, tá bom? Seguir a nossa página, curtir o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal e aí você vai receber essas informações. O Vejam Só está ao vivo, vai aparecer essa mensagem para você. Você clica e já acompanha, tá bom? É muito simples, muito fácil e você vai poder acompanhar bastante do Vejam Só. Para finalizar, além disso, nós estamos nas plataformas de áudio, qualquer uma delas, aquela que você usa, que você curte, nós estamos lá. É só procurar por Programa Vejam Só e você vai localizar o nosso conteúdo e vai poder ouvir o Vejam Só, tá bom? Ajuda aí a divulgar e compartilhar essas novidades aí para todo mundo ter acesso também aos nossos conteúdos, tá bom? Meus irmãos, o pastor Williams, o professor Williams, o pastor Marcos, colocou na primeira fala dele de uma pergunta que eu acho que é interessante a gente responder aqui, até para contextualizar do que nós estamos falando. E ele colocou bem do que é o perdão. Porque o irmão falou muito bem na sua fala logo inicial, né? Que quando a gente fala do perdão, é muito fácil falar do perdão do outro para conosco. Ninguém perdoa, é um rancoroso. Fica muito fácil. Mas quando a gente fala do perdão, o que a gente está falando? O que é o perdão? Deixa eu pegar carona do que o William falou, que esse pecado, às vezes, é contra o próximo, consequentemente contra Deus. Ofendemos a criatura de Deus, né, que criou a imagem e semelhança. Mas também fala do autoconhecimento, de, às vezes, a falha do pecado contra si mesmo, de um problema que traz para si mesmo. Eu gosto muito de Mateus 10, quando Jesus chama os 12. E eu quero já entrar no assunto que tu perguntaste, bem lendo aqui. Quando entrar numa casa, salde-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. O autoconhecimento indica que nós não somos produto de qualquer coisa, somos produto, criação do autor, consumador da nossa fé e criador da paz. A paz não deve fazer apenas propaganda na nossa vida, deve ser uma constante. E ele diz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam a poeira do pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor vigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Se eles não aceitaram a tua paz, essa paz não fica presa, retida e condenada com eles. Ela volta para você.
Logo, perdoar é simplesmente expressar em público que eu já fui perdoado. Se eu tenho problema com o Zeca, que chamou o William mais vezes que eu para vir aqui, e vou ficar chateado com o Zeca vai dizer, querido, eu já sou alvo da paz, fui perdoado, eu também peço perdão. Se nós estendermos isso para um ambiente muito maior, tratando-se de humanidade, quem éramos nós? Quem sou eu diante de Zeca e de William exigir que me trate com 100% de justiça se todos nós éramos condenados ao inferno? Logo, a paz em minha vida não é uma propaganda, ela é uma realidade. Perdoar para mim, como Cristo disse para eles, não aceitaram a paz de vocês, essa paz não vai ficar retida no casebre deles. Vocês já são alvo disso, são alvo da paz. A paz impera na vida de vocês, porque Cristo salvou vocês. João 17, Cristo deixa muito bem claro isso, dizendo que nós não somos do mundo, o mundo simplesmente vai nos odiar. Ser odiado e não ser perdoado pelo mundo é uma coisa. Entre nós, irmãos, o perdão é mútuo. Ainda que o William não aceite. Eu falo, William, paciência, a paz que você não quer compartilhar comigo, ela não vai ficar presa e perdida. Ela é garantida por Cristo em minha vida. Não vou ter problema em perdoá-lo. Sim. Não terei problema em perdoá-lo. Até porque quem vai carregar maior problema por falta de querer que a paz prevaleça na vida será o William. Um dos livros que eu sempre indico aos alunos em matéria de vocação ministerial é o de Eugene Peterson, Corra com os Cavalos, em que ele pega a vida do profeta Jeremias, que foi dos profetas mais perseguidos em toda a Bíblia, a ponto de escrever quase que uma biografia do seu sentimento, que é o livro das Lamentações, em que ele lamenta muito e que ele chega a dizer, olha, maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o homem que deu notícia para o meu pai que tinha nascido um homem, seja todo mundo maldito. Depois ele lembra, mas Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Então, a paz, ela é produto disso. Então, perdoar alguém e não carregar o ressentimento, embora somos magoados, sim, cicatrizes ficam, sim, somos humanos. Do segundo pecador oficial da Bíblia, Caim. O número 7 é baseado lá também. Quem não perdoar Caim, eu também vou condená-lo 7 vezes. Vai ter um castigo sobre ele 7 vezes. Caim falou para Deus, olha, Senhor, o pecado meu é tão grande que eu acho que eu não mereço perdão, não. Ele mesmo tem essa consciência. Quando somos cuidados e salvos por Cristo, essa capacidade de perdoar não é porque somos bonzinhos, é por reconhecermos que a paz já é imperativa em nossa vida. Ela já faz parte. Porque o autor e consumador da nossa fé, o príncipe da paz de Isaías, é aquele que nos salvou. Paulo vai dizer, do mesmo jeito que Cristo vos perdoou, perdoa também. Sim. Dizendo lá aos Colossenses, né? Sim. Eu até deixei separado aqui, tem um texto também que ele escreve à igreja de Éfeso, também, que ele fala também no mesmo sentido, né? Depois a gente vai poder aprofundar isso. Mas, professor Williams, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho disso, assim, até respondendo o que é o perdão, mas indo nessa linha já da fala do pastor Marcos, dessa questão do discurso, porque, bom, a gente esperar isso do mundo talvez seja uma utopia mesmo. A gente não vai encontrar esse tipo de sentimento. Mas parece que até dentro do nosso arraial, isso daí ficou muito no discurso. Então você escuta aquelas pregações emocionadas sobre o perdão. Tem até um corinho, né, que é muito famoso, né, que fala perdoa o seu irmão. Eu vou lembrar aqui, mas eu lembro que o pessoal usava muito, né? Agora vire pro seu irmão, declare isso para ele, tal. Mas parece que fica uma coisa tão no discurso, assim, praticamente, o que a gente vê é muito conflito. O corinho, acho que é o corpo, né? Isso, pronto. Assim Exatamente. Ele mesmo. E aí usa naquele momento, aquela emoção e tal. Mas parece que isso não cria raiz, assim. A nossa prática, ela está muito distante do nosso discurso quando o tema é perdão. E por que isso? Por que é tão difícil falar de perdão? Porque somos humanos. Eu disse que perdão é uma questão necessária por conta do relacionamento. Agora, eu vou além. Tá? Eu vou responder a questão do o que é perdão, mas eu vou além porque, assim, Tiago fala, Paulo fala, Jesus fala. Eles falam sobre a questão da carnalidade. Jesus fala do coração do homem procedem os maus pensamentos que são. Ele fala sobre muitas coisas que são
da natureza pecaminosa humana. Paulo fala sobre as obras da carne. Paulo escreve que nos últimos dias haveriam dias difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Tiago fala sobre a questão de onde vêm as guerras, senão dos vossos próprios membros. Então, o pastor, quando falou da questão da paz, de você saber a origem da sua paz, saber quem é você no reino, saber quem é você, para entender, porque esse é um nível de maturidade, pastor Marcos, esse é um nível de maturidade. Você entender quem é você para não ser atingido pelo fato do outro não ser recíproco. Então, quem sou eu? Qual é a origem da minha paz? Depende ou não depende? Então, Zeca, essa questão de colocar a palavra de Deus em prática não é só relacionada ao perdão, é sobre muitas coisas que no discurso é muito fácil. Sim. No discurso é muito fácil. Tá? Inclusive, eu nem vou descer no nível do povo, vou falar em nível de liderança. Às vezes é sermão maravilhoso, mas na hora de praticar, né, são vingativos. Jesus, logo na sequência de Lucas, quando ele fala, depois eu quero ter um tempo para falar sobre isso, mas quando ele fala da sequência os estágios do perdão em Lucas 17, na sequência ele conta uma parábola de um homem que foi perdoado uma quantia absurda, tá? Se fosse traduzir os 60 milhões de reais, camarada devendo e não tinha como pagar, nem deixando filho, nem deixando neto, nem deixando tataraneto, bisneto, não pagaria a dívida, mas o rei perdoou. E, de repente, ele encontrou alguém que devia 200 denários, 200 reais, e ele começou a sufocar aquele homem. Então, isso ilustra o que você está falando. A dificuldade que o homem tem em perdoar, porque o homem é implacável. O homem é implacável. E o perdão, ele não vem porque eu sou bom. É uma ação de Deus em nosso coração, mostrando quem somos nós e por que temos que perdoar. Então, para responder a pergunta aí, o que é o perdão, eu já poderia ir direto logo falando, olha, perdão é a liberação amorosa de uma pessoa que te ofendeu. Então, você, por amor, você liberta, porque foi isso que Jesus fez. E Jesus ensinou, quando orar, o Pai Nosso, perdoa como eu perdoo. Paulo fala, perdoando-vos mutuamente uns aos outros. Hein? Agora, a gente precisa entender a questão do perdão, porque o que não é o perdão? Para responder o que é, tem que saber o que não é. Perdão não é esquecimento, não é ignorar o problema. Eu disse anteriormente que precisa o confronto. Seu irmão pecou, reconheça. Tem a ofensa, tem o pecado, tem o problema. Então, perdão não é esquecer. Jaime Kemp diz que a nossa mente é um verdadeiro computador, que ela é capaz de recordar 800 recordações, ele diz, por segundo, em 75 anos, sem falhar, se for colocar em termo de máquina. Então, seria impossível esquecer. Só que o esquecimento, Zeca, não é esquecimento mental. O perdão é o esquecimento emocional. O que é o esquecimento emocional? Você olha a pessoa, você lembra o que aconteceu, mas não dói. Foi cicatrizado. Emocionalmente não mexe mais comigo. Então, tem muita gente aí também falando que perdoou, mas é um perdão raso, é um perdão superficial. Ah, eu perdoei. Na igreja tinha muito isso antigamente, eu lembro. Cresci na igreja, nasci na igreja, eu lembro que a pessoa caía na ofensa. O pastor falou em tipos de perdões na igreja, né? E um deles era contra a instituição. A pessoa era disciplinada, quando ela voltava à comunhão, perguntava-se à igreja: a igreja quer perdoar o irmão? Aí todo mundo dizia: quero, perdão, está perdoado. O irmão voltava à comunhão, voltava a participar. Só que daqui a pouco não tinha esse perdão na prática. Não tinha esse perdão na prática. Então, perdão não é esquecimento, perdão não é sentimento. A pessoa que espera sentir para perdoar, o coração é enganoso. Perdão não é emoção, perdão é razão. Você não pode levar pela questão de, eu não senti de perdoar. Então, você precisa ser trabalhado, você precisa saber, como o pastor Marcos falou, quem é você e o preço da tua paz.
Quem te deu a paz? Perdão não é voltar ao passado, que tem gente que às vezes quer perdoar, mas volta ao passado exigindo mudança, relembrando, ressentindo. Perdão não é voltar ao passado, porque isso é perigoso. Perdão não é exigir mudanças. Eu te perdoo, mas você promete que nunca mais vai fazer? Quem é o ser humano para prometer que nunca mais vai falhar? Então você não perdoa exigindo mudança. Você não é juiz. Já falhou aí. Já falhou aí. Você não é juiz. Não é juiz. Então, o perdão é a liberação amorosa de uma pessoa que você sente que está presa, ou você mesmo. Você está perdoando para se sentir em paz, para ter paz, para estar livre. O Pastor Marcos, tem alguma implicação teológica, essa negação do perdão? O irmão citou o texto lá de Colossenses, né? Sim. Tanto em Colossenses quanto no texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala, né? Perdoando assim como Deus, através de Cristo, perdoou vocês também. Essa negação do perdão, eu não perdoar alguém, tem alguma implicação teológica no sentido de repente, Deus também não vai me perdoar, eu creio que assim? encaixa bem aí tanto a misericórdia de Deus, que deve ser um reflexo para a nossa vida. Deus foi misericordioso conosco, né? O termo oiktirmos, em grego, para misericórdia, ele dá aquela ideia de não dar ao outro o castigo que ele merece. Eu mereci o inferno. Eu não conheci Adão, não sei para que time ele torceu, mas eu herdei a culpa de Adão. Assim também como eu não conheci Cristo pessoalmente, mas eu herdei a salvação em Cristo Jesus. A misericórdia tem a ver com não dar ao outro o castigo que ele merece. E também passa, normalmente, o cristão que ele opta por não perdoar, ou membro de uma igreja, vou colocar desse jeito, às vezes precisava ver a salvação em Cristo. Porque o Espírito Santo, ele nos habilita, como eu gosto de Paulo, Romanos 12, 20, ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ainda que eu não consiga perdoar o Zeca, teologicamente o Deus soberano falou, olha, eu faço nascer sol sobre você, chuva sobre você, alimento, você não conta as batidas do coração, mas eu providencio que isso aconteça. Faz algo de bom para aquele que é inimigo. Você vai se sentir em paz e você vai amontoar brasas vivas em sua cabeça. Um dos problemas que eu falei da salvação, Zeca, já que citei o Eugene Peterson, e ele citou o Jaime Kemp, eu gostaria de citar C.S. Lewis no livro O Grande Abismo. C.S. Lewis disse que alguém, no momento, acorda no crepúsculo do dia, não é sol, não é noite, e ele vê casas abandonadas, destruídas, e pessoas ele não vê, simplesmente não vê. Entra num transporte em que ninguém se suporta, até que ele encontra alguém num diálogo e diz, por que aqui não tem luz, por que aqui não tem paz, não tem moradia, não tem ninguém? Ele fala, a resposta é porque aqui é o inferno. E que é inferno? O inferno é a ausência de Deus e de pessoas. Pessoas aqui se odeiam tanto que suas casas estão a quilômetros de distância uma das outras, né? Isso é falta de perdão. Pessoas não se suportam. Por quê? Ao encontrar a fraqueza do William, do Zeca e vocês encontrarem em mim, é a surpresa que o Chet falou. No céu veremos a nossa personalidade, como Paulo diz, como ele é, também nós o veremos. No céu já não terá mais disfarces algum, graças a Deus, porque seremos tal qual Deus projetou que nós fôssemos, né? Imagem plena e semelhança dele. Teologicamente, eu gostaria de dizer que Deus é soberano. E dentro da soberania, ele nos orientou a imitarmos, a sermos exatamente iguais a ele, não esperando necessariamente que o outro melhore. Quando Jesus diz, quando entrar numa cidade, a cidade não aceita, não quer a paz de vocês, essa paz não vai ficar retida, vai ficar com vocês. Essa paz volta para vocês. Então, a implicação teológica disso, o termo macrotomia, que Paulo vai dizer, é longanimidade, é uma paciência. Deus, eu gosto muito do projeto de Deus para a formação da igreja, desse último povo que vai um dia subir para a glória. Começa justamente com a família, onde havia culto, respeito,
Adão e Eva, um casal que teve problemas, mas estiveram juntos, saíram juntos e educaram filhos juntos. A nação de Israel passa por isso. Deus mostra-nos como que é a longanimidade. 400 anos formando de uma família para virar uma nação, depois 40 anos formando essa família gigante, agora em nação mesmo. O livro de Juízes repete continuamente dizendo: e o povo não tinha rei, cada um fazia o que bem entendia. Porque quando deixamos a soberania de Deus de lado, entra em cena a nossa capacidade de sermos falíveis, somos falhos mesmo. Nossa incapacidade vem à tona, vem à cena. E aí eu agradeço muito a Deus, aí é onde a soberania de Deus em mandar Cristo, que passa uma esponja mediante ao pedido de perdão. Aquilo que o outro não consegue fazer, que é pedir perdão, não deve nos causar mágoa, porque nosso pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados eternos, às vezes foi só com lágrimas e sem palavras, né? Sem dúvida. Inclusive, professor Williams, nessa esteira do que o irmão falou da questão do sentimento do perdão e essa dificuldade que o pastor Marcos já colocou aqui no final, né, do ser humano, do pecado e tudo mais, eu fico com a impressão que nós encaramos o perdão como um sentimento, principalmente na forma de dispensá-lo. Não, o Marcos eu perdoo. O cara é gente boa pra caramba. Poxa, imagina, ferrou ali, mas não tem nada. Que é isso, Marcos? Fica aí, ó, tá vendo? Fica sossegado. Agora o Williams, não, o Williams não dá pra perdoar, não. Aí no corintiano, né? Deus aí, mas nós vamos colocando o sentimento Sim, nessa questão exatamente do perdão. Em primeiro lugar. Para nortear com o nosso senso de justiça, né? Que a gente acha que é um senso de justiça, para nortear quem merece e quem não merece. Biblicamente, isso tem algum respaldo? Olha, obviamente que não. Para esse tipo de atitude, não tem respaldo. Tem contra. Tem contra. Tá? Eu selecionar, eu ser seletivo nas pessoas que me tratam bem. Jesus falou que se a minha justiça não exceder a dos fariseus, então os fariseus faziam isso. Os fariseus selecionavam, os fariseus ditavam o que eles achavam que tinha que ser, como ser. E quantas vezes Jesus falou, ouviram o que os antigos falaram? Eu, porém, vos digo. Sim. Então, nós temos, sim, na Bíblia, respaldo contra. Agora, voltando só uma questão que o Zeca perguntou, a questão teológica, no que implica. Você sabe que uma pessoa que não perdoa, ela tem problema na tricotomia. O homem é formado por espírito, alma e corpo. E uma pessoa que não perdoa, ela tem problema no espírito, tem problema na alma e tem problema no corpo. E a Bíblia fala disso. Ainda que isso dê muita polêmica, né? Se é dividido assim. Então, não admitindo a tricotomia, então vou pelo viés que todo mundo... Mas pode admitir, pastor, pode admitir, não tem problema, não. Então vamos lá. Não admitindo a tricotomia, que eu fui fundo, vamos admitir que o homem é um ser imaterial e imaterial. Pronto. Entra na dicotomia, tá? O homem tem espírito, o homem tem alma, é a parte imaterial, e o homem tem corpo. Bom, a falta de perdão atinge tudo isso aqui. Sim. O texto fala de Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 a seguir, inclusive voltando à questão que o pastor falou, sobre paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Aí diz essa versão, separando-se da graça de Deus. Tem uma versão, a NVI diz, excluindo-se da graça de Deus. Nem haja, olha aqui, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então veja aqui, a questão da falta de perdão, Jesus fala, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, falando sobre a parte espiritual, que tem problema, uma pessoa que não perdoa, ela tem problema, ela não pensa que está no poder dela não perdoar e achar que, bom, risquei da minha lista e acabou. Ela bebeu o copo de veneno. Sim. Então, o que acontece? Jesus, quando fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali no pé do altar e volta. O que nós vemos nisso? Uma implicação espiritual. Deus não vai receber se você não resolver esse problema. Aqui o texto diz que você pode ser privado da graça de Deus.
privado da graça de Deus. A outra versão diz excluindo da graça de Deus, se excluindo do favor de Deus, da graça de Deus. Ah, mas aí entra no fato, a graça de Deus não depende do homem, a graça, mas você se priva, deixar de receber o que você poderia ter recebido se tivesse perdoado. Aí diz que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A questão da alma, perturbação, você não pode ver a pessoa, você não pode frequentar o mesmo ambiente. E essa raiz de amargura, né? A raiz aqui tem um forte significado. Raiz é o que sustenta a árvore, raiz é o que alimenta a árvore. O ressentimento que você alimenta, que você sustenta. E que, se você estiver no mesmo ambiente, o texto diz, e por meio dela, da raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Você joga outras pessoas também na mesma situação que você está vivendo. Você está carregando a pessoa junto com você. Você está carregando outras pessoas junto com o seu assunto. O pastor sabe, a gente que pastoreia a igreja, você conversa, você pega um casal, aí a esposa queixosa vem falar do marido. Você escuta a esposa, você fala, que marido canalha esse aí, desculpa a expressão. Uhum. Que camarada é esse aí? Aí você pega o marido para conversar e você fala, que esposa mentirosa. Por quê? A questão do relacionamento expõe as pseudo-razões. Todos têm. Sim, sim. Todos têm, mas qual é o bem maior? O bem maior não é a restauração, a reconciliação, manter o relacionamento? Vale a pena beber esse copo de veneno? Sim. Pastor Marcos, eu vou fazer uma pergunta para o irmão, mas, professor Willis, antes da gente encerrar o bloco, já está quase acabando, eu vou deixar um espacinho para o irmão fazer os comentários lá do texto de Lucas, que duas vezes o irmão falou. Sim, isso é rápido. Mas vai ser bem curtinho, tá bom? Okay. Então, prepara aí para falar. Pastor Marcos, enquanto o professor Williams falava, principalmente quando ele falou do convívio, eu vi que o irmão deu uma cochichada aí. E eu queria focar nessa questão agora na sua resposta. Porque o texto de Mateus, que nós estamos analisando por base, fala desse contato. Pecou, vai lá e fala. Normalmente, via de regra, o que a gente vê hoje é, não, eu perdoei, mas não fica perto de mim. Não quero nem ver, não quero nem conviver. Não, perdoado tá, mas nossa, se me ligar, como é que funciona? Perdoa? É assim mesmo? Pode ser assim? Perdoar e não querer nem ver perto? Eu gosto muito da sinceridade que a Bíblia tem, e ler a Bíblia de forma romântica, romantizando tudo, às vezes nos cega sobre o que ela revela. Abraão pegou Ló, adotou, porque ele não tinha filho, adotou Ló ainda pequeno. Ló perdeu pai e mãe, ele foi lá e adotou o filho. Os dois camaradas tiveram problemas. Abraão fala para Ló, vai para a direita que eu vou para a esquerda, não vamos mais continuar juntos. Sim. O Novo Testamento vai nos alertar dizendo o seguinte, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Nós estamos falando de uma relação, Zeca, falando do ambiente cristão, igreja, eclesiástico, não é fácil viver com o ser humano. Aliás, eu costumo dizer isso em palestra, em pregação, que Jesus fosse trabalhar de departamento pessoal da empresa, Jesus seria demitido. Porque ele escolheu 12 camaradas bem difíceis, né? Também. Bem difíceis, né? Quando teve necessidade, Pedro falou, contigo eu vou até a morte, eu vou fazer... Calma, Pedro, não é assim, Pedro, cuidado. Pedro sanguíneo, colérico e toda aquela coisa, até que Jesus foi preso. Pedro negou 3 vezes, Judas traiu, e teve um apóstolo com o nome de Marcos que saiu correndo desnudo, e os outros 9 todos fugiram. Como é que Jesus repara isso? A desgraça na vida de Pedro foi reconhecer a falha. A desgraça na vida de Judas foi novamente querer pagar para ter paz, devolvendo o dinheiro que ele havia recebido. Na sequência, quem recebeu o dinheiro dele jogou fora e falou, vamos comprar um cemitério com esse dinheiro, porque para nós não vai servir. Jesus vai e repara os outros apóstolos, todos eles. Isso é perdoar. Mas não significa que conviver com o ser humano é fácil. Por isso que Paulo diz, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Até o Novo Testamento vai chegar a dizer, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Relacionamentos não são fáceis.
porque o outro tem dificuldades e eu também tenho. Relacionamentos não são fáceis. Conviver, pastoreando, cuidando de pessoas, teremos ali, no jeito que nós batistas gostamos de fazer em maioria das decisões, decidir em assembleia solene as coisas, sim. é bem difícil, porque tem N opiniões. Já tive que acompanhar pastor que resolveu falar: irmãos, quero que os irmãos decidam em assembleia que cor de tinta vai ser à frente do templo. Foi uma guerra. Vamos trocar a bancada. Qual a cor da madeira? A disciplina da igreja. Apóstolo Paulo, leia a carta aos Coríntios, como a disciplina. Chegou o momento que os irmãos que se sentiam santos espirituais, pneumatikoi, que é o termo que Paulo vai usar muitas vezes, mais de 20 vezes, referindo-se a um grupo, era um grupo de gente tão espiritual que não aceitava Pedro como líder, Apolo como líder, nem Paulo como líder. Dizia que nós é Jesus aqui online, falamos direto com ele em full contact o tempo todo. Só que Paulo, num momento, de forma bem sarcástica, ele diz: acaso vocês estão permitindo que um membro processe o outro lá fora? Vocês aí não têm santos? Vocês não têm sábios capazes de perdoar e julgar? Vocês não sabem que vocês vão julgar os próprios anjos que caíram? Então, conviver com o ser humano não é fácil, e dificuldades às vezes teremos. O que eu não posso fazer dessas dificuldades, dessas dores, mágoas, cicatrizes que ficam e ficam mesmo. Sim. O apóstolo Paulo, que ganhou inúmeras pessoas para Cristo, escreveu boa parte do Novo Testamento inspirado por Deus. Ele lamenta no final da segunda carta a Timóteo que ninguém no seu julgamento compareceu. Sem dúvida. Conviver com o ser humano e, principalmente, ser imitador de Cristo é difícil. Por quê? Esse mesmo Paulo que diz que ninguém me acompanhou no meu julgamento é o Paulo que diz que ele se alegra em Cristo em tudo. No entanto, se ele for magoar um irmão, até carne ele abre mão de comer em determinado momento. E não é a carne que virou um pecado, é o ofender, o desagradar, o tirar a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa foi a orientação de Cristo. E eu não dou como o mundo a dá, não com propaganda, não com holofotes, mas o dou porque eu também sou alvo da paz. Sim. Ela está aqui para mim, né? Ela me alcançou também, Exatamente. né? 4 minutinhos, professor Williams, para o irmão fazer os comentários lá do texto de Lucas aí, que o irmão já mencionou que quer falar, para a gente poder encerrar esse bloco. Por favor. Sim, Jesus diz assim, em Lucas 17, versículos 3 e 4. Desculpa. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus fala aqui de 5 estágios para o perdão. Ele fala, primeiro, estágio do perdão é a ofensa. O teu irmão pecou. O teu irmão pecou contra ti, reconheça. Houve o pecado. Depois ele diz sobre o confronto. Vai, o texto é claro aqui, se teu irmão pecar, é contra ti. Então, houve o pecado, repreende-o. Então, essa repreensão, esse confronto, visa não o revanchismo, o julgamento, mas a reconciliação, a restauração. Aí ele diz que se o teu irmão disse arrependido, aqui é o terceiro estágio. Então, a ofensa é o primeiro, o confronto é o segundo, o irmão disse que se arrependeu. Aí vem o quarto. Perdoa. Perdoa. Então, esses são estágios. Você reconheceu, tem um problema, vá resolver. Vá resolver, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Vá resolver. Então, tem gente que acha que se ignorar o problema, vai esquecer, vai como dizem, né? Vai pôr uma pedra. Não é pedra, é o sangue de Jesus. Você tem que liberar essa pessoa e ser liberado. Então, esses são os estágios. A ofensa, o confronto, precisa resolver. Depois, se a pessoa disse que se arrependeu, então houve o arrependimento. Você não é juiz para saber se é remorso ou arrependimento. Ela disse, acredita, perdoa. E o quinto, que não é obrigado e que é muito relativo, infelizmente, é a restauração. Porque uma coisa é você perdoar, outra coisa é você restaurar o relacionamento. Outra coisa é você querer a pessoa no teu convívio novamente.
Ah, mas não perdoou? Perdoou, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu não vou correr o risco de acontecer coisas piores. Boa. Então aí também os comentários aí do professor Williams também. A gente vai, infelizmente, precisar encerrar esse bloco. Antes de encerrar, deixa eu só colocar aqui 2 comentários que nós separamos lá do nosso Instagram, para dar voz a você, meu telespectador. O primeiro da Giovana Lira, e ela fala o seguinte, ela até fez uma divisão, ela fala, ó, o perdão de Deus, sim. Lembrando que na nossa pergunta a questão era se a gente precisa do arrependimento do faltoso para perdoar. E ela fala o seguinte, ó, o perdão de pessoa para pessoa, não. Perdoamos sem o outro se arrepender para ter paz. Obrigado, Giovana, pelo carinho. E o último comentário é da Dorca Rosa Souza. O arrependimento é que mostra que a pessoa reconhece o erro. Legal, Dorca, a gente percebe isso, mas se ela não reconhecer, será que a gente não tem que perdoar também? Foi nesse sentido que nós colocamos a nossa enquete lá e no próximo bloco nós vamos dar o resultado final da votação e também no próximo bloco os meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. O que isso precisa mudar na sua vida? E olha que quando o assunto é perdão, sinceramente, precisa mudar muito na nossa vida. Muito. A gente precisa realmente olhar para o nosso comportamento e colocar em prática aí a nossa vida cristã e os ensinos de Cristo, porque é bem complexo mesmo. Então fica ligadinho que no próximo bloco meus convidados vão oferecer essa aplicação para você. Antes disso, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, gosta de estudar teologia, gosta de se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo que a Grade oferece, e aí você vai poder estudar, vai poder se capacitar, vai poder melhorar para o trabalho e, obviamente, para o desempenho do seu ofício e ministério no reino, tá bom? A Grade é uma ferramenta aí que acompanha o Vejam Só há mais de 20 anos e eu tenho certeza que pode ser bênção na sua vida. Vou colocar aqui também o site da HIT. Você que curte a emissora, curte a nossa programação, chega por lá que tem muita informação dos programas, da programação, muito conteúdo para você. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais. Para você que curte, é um prato cheio. Vou dar aqui como dica o nosso canal oficial lá no YouTube, tá bom? O canal oficial da HIT no YouTube. Além de acompanhar a programação ao vivo, tá bom? 24 horas por dia ao vivo, transmitindo a nossa programação. Você consegue acessar também, ver e rever todos os programas, tudo separadinho lá em playlist. Você perdeu algum, você consegue ver, você consegue rever aquele que gostou e, obviamente, consegue compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Tudo lá pra você, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só. Espero que você tenha nos perdoado pela dificuldade do primeiro bloco e continue conosco nesse segundo bloco. Você é super bem-vindo aqui ao nosso bate-papo hoje falando sobre o perdão. Tentando aprender um pouquinho mais sobre isso, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Marcos Araújo e o professor Williams Cruz, que na sequência vão fazer considerações finais e uma aplicação para você. Então fica ligadinho aqui, isso é uma parte importante da nossa conversa. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só, gosta do programa e manda a sua foto participando. Você pode mandar a sua foto pelo perfil do Instagram ou pela nossa página lá no Facebook. É só você procurar por programa Vejam Só que você vai localizar. Qualquer uma das plataformas, você vai direto lá nas mensagens, abre lá a mensagem e manda a sua foto por lá. Vou só dar uma dica aqui, ó. Aproveita que você está assistindo agora, já faz uma selfie. Coloca o Vejam Só ali ao fundo, já bate a foto e manda. Não precisa muita produção, não. É bem simples. A ideia é te conhecer, te colocar aqui no programa e aí você concorrer aos presentes que nós separamos, tá bom? Então vai lá e manda a sua foto. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá certo?
Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para hoje. E a primeira delas vem aqui de Guarulhos, de uma das cidades aqui da Grande São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é a Reginalva Fusco. E olha, a Reginalva fez exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Reginalva, minha irmã, obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida, sua casa. Nossa oração é que o Vejam Só seja bênção. Obrigado pela participação e o nosso abraço aqui também a toda a galera de Guarulhos, tá certo? A próxima foto, também aqui da Grande São Paulo, cidade de São Bernardo do Campo. E quem aparece aí é a Adriana Ribeiro, também acompanhando o Vejam Só e fez ali a selfie e mandou. Boa, Adriana. Obrigado, viu? Pelo carinho e pela audiência. E aí você viu, ó, que uma mandou na horizontal, outra mandou na vertical e não tem problema. Manda do jeito que for que a gente arruma aqui e mostra você, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Adriana. E a última foto vem lá da Bahia, cidade de Pojuca. E quem vai aparecer aí, ó, é o Moisés Oliveira. E o Moisés tá com a filhona ali também, hein? Depois manda o nome dela também, Moisés, aqui pra gente. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Bom, lá na Bahia, vejam só, tem muita audiência. Sem dúvida, o estado que mais participa aqui do programa é a Bahia. Obrigado pelo carinho do povo baiano e a nossa oração é que o Vejam Só continue sendo bênção. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa, nesse mês de novembro, vai concorrer a estes 2 presentes maravilhosos. 2 livros de autoria do professor Luiz Saião, O Problema do Mal no Antigo Testamento e O Sermão do Monte, a Inauguração do Reino. São as análises do professor Luiz Saião sobre essas 2 temáticas. Inclusive, recentemente ele esteve aqui no Vejam Só dando entrevistas sobre o assunto. Tá muito bacana. Você confere lá no nosso canal do YouTube e nós vamos mandar esse material para você. Manda sua foto e você pode concorrer a este presente, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um. Nosso tempo é bem curtinho nesse bloco. Professor Williams, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco comecei com o pastor Marcos. 3 minutinhos. Considerações finais e uma aplicação, por favor. Eu quero agradecer. Muito obrigado ao Zeca, toda a produção. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. É um prazer sempre estar aqui e poder servir o povo de Deus. Como eu falei anteriormente, existem implicações da falta de perdão na área espiritual, na área da alma, que é a área emocional, e também no corpo. Você certamente já ouviu falar da doença psicossomática. É psicossomática porque começa na psique, começa na alma e atinge o soma. Soma é corpo, no grego, e, portanto, doenças psicossomáticas são doenças que vêm do emocional e acaba atingindo o físico, acaba atingindo o corpo. E a questão espiritual já deixamos claro aqui. Vale a pena esse ressentimento? Vale a pena você guardar essa mágoa? Peça a graça de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus e libera o perdão. O perdão é o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. E não é fácil, como nós já declaramos aqui, mas é necessário. Não é emoção, é razão. Não é sentir, é entender que é o certo, que o Senhor ordenou que perdoássemos. Peça ajuda dele, então. Fala com o Senhor. Senhor, o Senhor disse que eu preciso perdoar, está na tua palavra. Então me ajude a seguir os estágios do perdão e finalmente estar em paz. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Amém. Muito obrigado. Imagina, professor, a gente que agradece. Obrigado pelo carinho, pela atenção do irmão. Prazer. E realmente nosso telespectador aí esteja com o coração pronto e preparado para receber essa semente aí, essa mensagem aí que floresça e realmente dê frutos aí na sua vida. Os contatos do professor Williams nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você poder localizá-lo e contactá-lo também de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pastor Marcos, 3 minutinhos para o irmão também, considerações finais e uma aplicação, por favor. Primeiro, agradecer ao professor William, Zeca, e ler Colossenses 3, a partir do verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o vosso árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu gostaria de encerrar a minha fala, primeiro falando bem para os meus colegas de pastorado, esses anos de ministério,
caso você tenha algo contra, falou algo, às vezes você não percebeu, mas magoou muita gente. Muito cuidado com isso. Ore a Deus e é bem possível que, pelo Espírito Santo, tu seja guiado a poder reparar esse dano. No ministério, nós sabemos, tem pessoas que magoamos sem querer, por palavras mal compreendidas. E também me referi a você, querido irmão, que tem acompanhado esse programa e por algum motivo tem ficado chateado com pastor, membro de da igreja, irmãos da fé, de outra denominação, de outra comunidade. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vocês. Se entendam aqui, porque foste chamados num só corpo, num só espírito, um só rebanho. Um dia entraremos à glória e gozaremos da eternidade com o Senhor. Precisamos reparar isso aqui para que esse rebanho cresça cada vez mais. E você que talvez tenha visto em algum momento cristãos se ofendendo e isso te chateou e tem fechado os seus olhos para a fé. Maior que a cristandade é o Cristo que fundou a igreja. Ele é perfeito. O escritor aos Hebreus nos convida a olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é neste pedido que eu te faço hoje. Olhe para Cristo. Ele é Salvador, Ele é perfeito. Nós humanos somos falhos, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, professor Marcos, também pelo carinho, que seja realmente uma mensagem de edificação para quem nos assistiu, de fortalecimento aí, e um convite à transformação, né, do caminhar também. Quero agradecer demais ao irmão. Nós vamos deixar também os contatos do pastor Marcos à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que vai estar tudo certinho, separadinho para você, tá bom? Antes da gente encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você lá no Instagram. O perdão está ligado ao arrependimento do faltoso? 58% responderam que sim. 42% responderam que não. Em defesa das pessoas que votaram, eu vou colocar aqui que muitos deles associaram esse perdão ao perdão divino. Então, assim, Deus só vai perdoar se a pessoa se arrepender. Não ficou ali na nossa enquete assim, tão evidente que seria num relacionamento interpessoal, tá bom? Então, como eu olhei aqui alguns comentários, eu percebi isso. Eu quero agradecer demais a sua participação também, senão ia ficar claro aí que nós estamos precisando falar mais sobre o perdão também, que tá meio nebuloso essa história aí. Mas obrigado, viu, a todo mundo que votou e participou. Nós vamos encerrar a edição de hoje e a nossa oração, e obviamente se essa for também a vontade de Deus, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparada, com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. Forte abraço e até lá!